E a madrugada dessa sexta-feira, 30 de julho, foi talvez a mais gelada do ano no Brasil e novas ocorrências de geadas foram registradas para diversas culturas. Café, trigo, frutas, hortaliças, até o milho do Paraná ainda está sentindo com os efeitos da geada. Para isso, os portais Direito Agrário e agrolei.com trouxeram o guia jurídico para mitigação de perdas econômicas com a geada de 2021. O objetivo é auxiliar o produtor rural a partir desse momento no pós-perda, né? O que fazer depois que a geada já consumiu aí parte da tua produção. Para isso, a gente uniu aqui, então, os dois representantes desses portais, dois grandes especialistas em direito agrário, Dr. Albenir Cherubini e Dr. Francisco Torma, para a gente trazer, então, mais explicações sobre esse guia, como você faz para acessar e o que fazer a partir desse momento. Então, conosco, os dois já aqui. Bom dia, Dr. Albenir. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla. Bom dia, amigos aí, produtores que acompanham o Notícias Agrícolas, esse canal diferenciado aqui que, de fato, traz muito serviço, prestação de serviço e informação para os produtores rurais como um todo. Obrigada pelos elogios, Albenir. Dr. Francisco Torma, bom dia, seja bem-vindo novamente de volta ao Notícias Agrícolas, também é um prazer recebê-lo. Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre uma alegria estar aqui no Notícias Agrícolas para trazer informação para o produtor rural, ainda que estejamos aqui numa manhã gelada aqui no Rio Grande do Sul, mas não só aqui, né? Em muitas regiões do Brasil, atipicamente geladas, e está aí trazendo todos esses prejuízos que nós vamos conversar hoje. Exatamente, acho que o Dr. Francisco já puxa aqui um gancho, né, para a gente entender. Vou começar contigo então, Dr. Francisco, para a gente tentar entender qual foi o objetivo, né, de fazer esse guia, justamente para facilitar o entendimento do produtor nesse momento do pós-perda. O que acontece? Quando acontecem essas situações climáticas, seja de cheias, seja de estiagem prolongadas, e esse ano, atipicamente, com essa geada que se estendeu muito além do normal, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, a geada é um fenômeno corriqueiro, cotidiano, praticamente todo inverno acontece, mas o que nós vimos esse ano é que ela se estendeu demais, subiu e atingiu estados que não é rotineiro acontecer essa situação, e aí pegou culturas que tradicionalmente não se dão bem com esse frio intenso, com essa geada. E essas situações de perdas, situações prejudiciais à lavoura, elas sempre causam problemas para o produtor, principalmente nas esferas contratuais e financeiras. Então, o que nós pensamos em colocar num documento de fácil leitura, uma compilação das principais atitudes que o produtor tem que ter, porque uma das coisas que nós percebemos na advocacia, atendendo produtores rurais que passam por essas situações, é que muitas vezes ele teria sim direito a fazer uma prorrogação, a conseguir acionar o seu seguro, e ele acaba perdendo esse direito por deixar de observar algumas regras e alguns prazos. Então é muito comum, o produtor chega no escritório, nos questiona, olha, o que eu posso fazer nessa situação? E aí tu vai ver, já passou os prazos, ele já devia ter notificado, a instituição financeira já devia ter feito o seu pedido administrativo, ou deixou de comunicar em tempo a seguradora sobre essas perdas. Então é essa situação que nós queremos contribuir, é essa situação que nós queremos evitar a partir dessas informações que nós colocamos no guia. Tá certo. Doutor Albenir, como é que o senhor avalia o comportamento dos produtores? Tem tem uma espécie de dúvida comum entre eles, né? Existe questionamentos que são bastante frequentes quando a gente tem uma situação como essa, de perdas que são praticamente generalizadas, né? Quase todas as culturas deste momento que estão em desenvolvimento sofreram com a agressão das geadas, né? Exatamente, Carla. Antes de responder, eu quero aqui também fazer o registro da colaboração que a gente teve do advogado Marcos Vinícius Magalhães, certo, e do acadêmico Vitor Hugo Jimenez, lá da Liga Universitária de Agraristas, que nos ajudaram aí também na elaboração desse guia. Sobre a pergunta, Carla, eu creio que nesse caso pegou muitos produtores de surpresa, e a grande pergunta é o que eu faço agora, porque o prejuízo está ali, teve essa frustração de safra,
E não só os produtores, mas as entidades, sindicatos, às vezes não sabem o que fazer. E a gente uniu essa experiência aqui, porque a gente sabe que no sul do país, por conta das estações do ano, tipo de clima, tem sido mais recorrente esse tipo de problemática. Então, o primeiro passo, como falado pelo Dr. Francisco Torma, é fazer prova. Que tipo de prova o produtor rural tem que saber? Bom, ele tem que fazer uma prova dessa frustração, porque qualquer alegação do direito dele vai depender da demonstração desse prejuízo. E isso vale para qualquer procedimento, seja decreto rural, uma negociação, uma ação judicial, mas é importantíssimo não perder tempo. Então, assim, a parte mais urgente é fazer essa prova. Aí, que tipo de prova esse produtor pode fazer? Primeiro, começar recolhendo essas notícias da geada, esses registros, é um dos caminhos. Vai lá na lavoura, faz foto, documenta com vídeo, mas isso aí são provas unilaterais. Agora, importantíssimo é fazer a prova técnica. Qual é a prova técnica? Vai pegar o agrônomo da sua confiança, vai fazer o laudo, vai fazer a avaliação, vai acompanhar aquele prejuízo, mas muito importante também observar que esse laudo tem que ser bem elaborado com aqueles pressupostos das provas, tem que emitir a ART, a anotação de responsabilidade técnica, fazer o recolhimento da taxa, porque às vezes você tem laudos que não são aceitos em algumas circunstâncias porque não teve esse procedimento de validade do laudo que é a ART. Daí também, em alguns casos, pode o produtor rural ir até os cartórios e solicitar que o tabelião vá até o local da lavoura e ele faça uma ata notarial. Isso é um procedimento que é válido como prova. O que o tabelião vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele consegue enxergar. Olha, vejo que houve estragos. Em determinado talhão teve, no caso do café, digamos, teve queima da lavoura. Ele pode tirar uma foto e colocar nessa ata. Certo. Então, isso é fundamental. Outras situações, daí, se for o caso, também esse produtor daí vai ter a necessidade de acompanhamento de um advogado, fazer um procedimento, uma ação judicial para a produção antecipada de provas. No caso dos seguros, por exemplo, daí existe seguro privado, pode ter alguns procedimentos, por exemplo, tu faz essa documentação tua, do produtor rural, mas também imediatamente comunique esse seguro do que está acontecendo, essa seguradora, para que venha o profissional do seguro que vai fazer essa fiscalização, vai fazer também o laudo. Mas é importantíssimo que o produtor tenha esses elementos de prova desde agora. Não pode perder tempo nesse sentido. A primeira providência a ser tomada. E, Albenir, eu imagino que talvez as maiores dúvidas do produtor também estejam em relação ao cumprimento de contratos, né? Porque você vende a sua safra antecipadamente, agora o que entregar, se você teve perda muito agressiva, e também como fica o futuro das suas dívidas, né? A prorrogação dessas dívidas. É assim, eu também depois queria ouvir o doutor Francisco para saber se é isso mesmo, se eu estou correta nessa minha primeira avaliação. Exatamente. Na parte dos contratos privados, que a gente chama de sistema de financiamento privado, que daí vai desde da questão das CPRs, como os contratos de compra e venda antecipada para entrega futura, esses daí é importantíssimo também essa prova, porque infelizmente pode ter problemas do cumprimento desses contratos, então pelo menos a ideia é, eu tenho elementos de prova para eu negociar com esse credor. É importantíssimo isso, primeiro momento sentar e negociar, ver o que vai acontecer, fazer essa avaliação, quem sabe poder tentar aquela flexibilização de retirar encargos. Da parte dos outros tipos de contrato, a gente também tem que alertar aqui sobre o arrendamento rural, que o arrendatário ele vai seguir com aquela obrigação do pagamento do preço ajustado no contrato. Aí não tem muito o que fazer, mas é possível negociar, sensibilizar aquele arrendador, aquele proprietário da terra lá, quem sabe para nesse ano fazer uma redução, fazer uma negociação para evitar até o problema de ação de despejo por inadimplemento. Já na parceria rural, por outro lado, existe esse compartilhamento de riscos. Daí, nesse caso, tanto o parceiro outorgante, que é o proprietário da terra, com o parceiro outorgado, como eles exploram e estão sujeitos a esse risco da atividade rural,
ambos vão suportar os prejuízos. Isso aí não teria tanto discussão, mas segue aquela linha de preparar as provas e negociar no primeiro momento. Sobre a questão das dívidas relativas ao crédito rural, cara, aí eu vou passar a palavra para o Dr. Francisco Torma, que ele que é o grande especialista aí no assunto. Por favor, Dr. Francisco. Quando nós temos situações de frustração de safra generalizadas, regionais ou estaduais, ou enfim, como nós temos visto nessa situação aqui que o Brasil está passando, que tem atingido várias culturas, o mesmo fenômeno está atingindo várias culturas, a grande preocupação do produtor, não tenho dúvidas nenhuma, é em relação ao seu crédito, ao seu financiamento, porque o produtor brasileiro é um grande tomador de crédito, né? Ele faz a sua atividade agrária com financiamento, né, tomando crédito, tanto financiamento privado como crédito rural. E aí, sempre importante fazer essa diferenciação, que o Albenir já comentou aqui. Crédito rural são aquela verba, aquele dinheiro que o produtor pega dentro do sistema bancário, aquelas linhas de crédito do Pronaf, do Pronamp, algumas do BNDES, esse é o crédito rural. E sobre essas dívidas, existem ferramentas de prorrogação, o produtor utiliza muito desse tipo de ferramenta quando acontecem situações de frustração por cheias, por estiagens, e agora ele vai utilizar esta ferramenta em razão dessa geada que tem trazido muito prejuízo à lavoura. Principais preocupações e atenção que ele tem que ter é o laudo agronômico, não tenho dúvida nenhuma. Se eu pudesse dar um conselho para o produtor rural que está passando por essa situação e que tem um crédito rural e ele percebe que não vai conseguir cumprir com esse financiamento, primeira preocupação, laudo agronômico. Veja com o seu agrônomo para laudar esta lavoura, para você ter prova desta perda. E o agrônomo, certamente, ele vai saber a melhor forma de fazer esse laudo para deixar mais claro possível os prejuízos que teve na lavoura. Inclusive, é importante que, no caso dele não conseguir fazer isso administrativamente, não conseguir essa prorrogação das suas dívidas com o banco, esse produtor ele vai ter que judicializar essa situação. Não é o que queremos, mas muitas vezes é necessário. E esse laudo é o que vai traduzir para o juiz, para o magistrado, que não é um profissional ligado ao ramo do agronegócio, ele é um profissional urbano, que atende todos os ramos do direito possível. Esse laudo é que vai traduzir para o magistrado o que efetivamente aconteceu nesta lavoura, quais são os prejuízos, o porquê que esse prejuízo aconteceu e qual é o impacto disso na atividade do produtor. Outra questão importante que o produtor tem que estar atento é não deixar vencer essa dívida. Esses pedidos administrativos de prorrogação, baseados no Manual do Crédito Rural, principalmente, eles devem ser feitos antes desta dívida entrar em situação de inadimplência, né? Porque depois pode ser que ele perca esse direito por não ter feito o pedido tempestivo. Então é importante, o crédito vai vencer daqui a um mês, então já vou me preparar, já vou fazer toda essa documentação, já vou conversar com o meu contador, e é importante que o produtor tenha uma contabilidade organizada, porque, por exemplo, nos financiamentos de custeio, eu vou ter que demonstrar para a instituição financeira como é que eu vou pagar essa dívida desse ano que eu não vou conseguir adimplir por conta dessa frustração. Então, eu vou ter que fazer um demonstrativo contábil, financeiro também do meu negócio, para requerer o prazo que eu vou precisar para a instituição financeira, e toda essa documentação tem que ter em vista que ela pode vir a ser necessária em juízo, portanto, é uma documentação muito importante, que deve ser tratada de uma forma muito séria, né? Porque é ela que vai fundamentar depois um eventual pedido judicial de prorrogação. A prorrogação claro, para aquele produtor que não tem seguro, né? A prorrogação é o mal necessário, porque ela alivia por isso que nós falamos no guia que o guia é para mitigação de prejuízos, ele não vai tirar os prejuízos do produtor, mas ele vai diminuir, é uma gestão de prejuízos, ou seja, quando eu prorrogo, lamentavelmente eu não deixo de pagar esta dívida, mas pelo menos eu tenho fôlego financeiro na minha atividade para não precisar fazer esse pagamento esse ano e diluir isto em outros anos. É uma medida emergencial, é uma medida que tem que ser muito bem analisada pelo produtor rural, mas que
auxilia, né, emergencialmente traz um fôlego para o produtor. Claro, se ele tiver seguro, muito melhor. Aí ele vai ter que vai ter que perceber aí as características de cada seguro. Para o agro tem regras específicas, seguros particulares têm as suas regras, então cada seguradora vai ter as suas condições gerais e o produtor vai ter que ter conhecimento delas para fazer as coisas, as medidas nos seus tempos hábeis. Doutor Francisco, essas são informações bastante importantes, mas eu queria antes, eu sei que o doutor Albenir está com o tempo aí bastante ajustado, hoje com a agenda bastante cheia. Doutor Albenir, o senhor quer fazer aí algumas considerações finais para seguir com seus compromissos? E aí a gente vai seguindo aqui a conversa com o doutor Francisco? Carla, eu gostaria também de lembrar a importância dos sindicatos rurais, associações de produtores, que comuniquem-se com as secretarias de agricultura, com o poder municipal e também estadual, para que nessas áreas onde foram mais atingidas façam também os decretos de emergência, porque isso aí é fundamental. Assim como óbvio, vai ter a necessidade de algum auxílio pelo Estado. A gente já viu a ministra da Agricultura visitando as áreas, mas isso lembrando que não adianta o produtor só esperar por essas medidas, tem que fazer a parte dele e também solicitar esse apoio das entidades, apoio aí dos profissionais da área técnica e também dos profissionais da área jurídica para mitigar os efeitos dessa perda. Então... A gente viu o patrocínio, né, doutor Albenir, que é o maior município produtor de café do Brasil, decretar estado de calamidade pública em função das geadas, e esse já é um primeiro passo para também acrescentar isso às especificidades de cada caso, de cada produtor, né? Exatamente, é fundamental todos esses elementos, porque ali na frente vai ter essa necessidade de negociação. E eu gostaria de encerrar aqui a minha participação dizendo dessa importância. Vamos produzir provas, ver cada situação ser analisada, tomar providências administrativas e negociar. O momento é negociar, evitar a judicialização ao máximo, tomar essas medidas e, se Deus quiser, torcer aí para que tão logo a gente não passe por situações como essas que trazem tanto prejuízo aos produtores rurais e ao agronegócio e à sociedade como um todo. E como a gente mencionou numa frase lá no início do nosso guia, a sociedade toda ela participa quando a colheita é farta, mas ela também sofre as agruras de uma frustração agrícola. E com certeza essa conexão entre campo e cidade, quando o agro está forte, a cidade está forte também. E quando há esses momentos de perda, a gente sabe que a sociedade como um todo sofre porque deixa de ter investimento nas cidades, aquela renda para de circular, a gente vê reflexo no mercado imobiliário como um todo, porque a gente tem que terminar com essa ideia de separação entre campo e cidade e salientar que está tudo interligado, especialmente no atual ciclo do agrarismo, que é essa relação do agronegócio. Então, aqui eu encerro e agradeço a participação e convido a todos que acessem o guia jurídico para mitigação de perdas econômicas com a geada, mas ele não é só para a geada, ele serve para todas as situações. Excelente. Doutor Albenir, eu agradeço muito principalmente pela mensagem final, que as pessoas precisam entender que essas frustrações de safra, elas serão recorrentes. Infelizmente, nós estamos aí numa indústria a céu aberto e que isso impacta diretamente no dia a dia da cidade, que vai ver a oscilação dos preços dos produtos agropecuários acontecer também em função de situações como essa que a gente está vivendo agora. Então, é importante essa mensagem, levar isso principalmente para a população urbana. Muito obrigada, viu, doutor Albenir? Com certeza estaremos juntos mais vezes. Muito obrigado. Até a próxima. Doutor Francisco, como é que o senhor complementa essas últimas declarações aí do doutor Albenir, principalmente quando a gente fala sobre
essa necessidade da gente fazer, né, garantir essas provas. Isso feito, doutor Francisco, é um processo muito moroso, muito burocrático, fazer com que a conclusão disso aconteça, ou hoje as coisas caminham um pouco mais rápido aqui no Brasil? Nós temos, por exemplo, dentro do âmbito, fazer a prova não é complexo, tá? Com o seu agrônomo, o produtor consegue fazer isso de forma ágil, com os cartórios, os tabeliães têm feito isso de forma ágil, nós temos visto isso na prática para fazer as atas notariais. Aliás, a ata notarial é uma prova muito interessante, porque quando o produtor precisa, não só o produtor, mas quando a parte, né, alguém precisa fazer uma prova, e se utiliza, então, uma prova de algo, um fato que aconteceu, por exemplo, a perda da lavoura por conta da geada, por conta de uma cheia, por qualquer situação, nós temos, então, aquela situação que o produtor faz foto, faz vídeo, mas isso sempre fica discutível, né? A outra parte, a instituição financeira, o credor, pode argumentar que aquilo não corresponde à realidade, aquela foto não foi feita naquela lavoura, e a ata notarial vem justamente no sentido de dar fé pública a essa prova, ou seja, o tabelião vai até a lavoura, vai até aonde for preciso para fazer, e ele vai descrever, ele vai fazer fotos, ele vai demonstrar numa ata pública o que ele está vendo naquela situação, e essa prova é muito importante, porque como o tabelião tem fé pública, ela é uma prova que não se discute, ela é apresentada para o juiz e ela tem muita força. Então, essas ferramentas que nós suscitamos aqui, que o produtor deve fazer previamente às situações, aos pedidos, à judicialização, enfim, elas são ferramentas muito ágeis. Agora, claro, o próximo passo, um pedido administrativo de renegociação, de prorrogação, ele já é bem mais burocrático, ele tem um entrave, nós percebemos isso pela prática, nós percebemos clientes nossos aqui, que muitas vezes a instituição financeira quer ganhar no cansaço, né? Não responde, não dá uma satisfação, diz para o produtor, olha, está difícil isso aqui, de repente tu assina outro contrato aqui para jogar para frente, que é um dos grandes problemas do crédito rural, que acabam virando demandas judiciais, é essa situação. O produtor tem direito à prorrogação. O que significa a prorrogação? Eu pego o meu contrato, altero o cronograma de pagamento e só. O meu juro é o mesmo, o contrato permanece o mesmo. Eu faço um aditivo dizendo, olha, eu ia pagar esse ano, não vou pagar ano que vem. Né? Isso é um termo aditivo, uma prorrogação de contrato baseado no Manual do Crédito Rural. Certo. O que muitas vezes nós vemos para o produtor que vai desavisado até a instituição financeira? O gerente vai lá e diz, olha, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa prorrogação para ti aqui, tá? Tu não trouxe um documento, não tem 3x4 da vaquinha, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou conseguir para ti transformar isso aqui num outro crédito aqui, eu vou fazer uma novação de dívida aqui, Sim. Tu vai pagar isso aqui de forma mensal, eu vou jogar para 5 anos, e aquele crédito rural vira um crédito pessoal, ele perde a natureza rural, e quando vê o produtor está saindo de um juro lá de 5% ao ano, 6% ao ano, indo para um contrato de 30% ao ano, 35% ao ano, perdendo toda aquela natureza rural, perdendo o direito a uma eventual nova prorrogação, uma necessidade de nova prorrogação. Isso a gente chama de operação mata-mata. Tu mata o crédito rural e transforma ele num crédito pessoal. Típica operação mata-mata. E é muito mais comum do que a gente imagina. Quantos produtores eu já vi nessa situação, trazendo o contrato aqui para o escritório para a gente analisar, dizendo, olha, eu estou com o meu contrato rural aqui, não vou conseguir pagar, estou com problema, aí tu vai ver, não é rural mais, ele é pessoal, ele já perdeu a natureza rural. Nossa. Esse é um dos grandes problemas que nós percebemos e que o produtor rural ainda cai nessa situação por falta de conhecimento, por medo daqui a pouco de trancar o pé com o banco, por medo de judicializar. Então, essa é uma das partes mais tristes que a gente vê nessas situações de crédito rural, quando fazem esse tipo de operação que perde a natureza, que o produtor vira refém, muitas vezes, de contratos com pagamentos mensais, que não fazem nem sentido dentro do agronegócio, um contrato com pagamento mensal, com juros exorbitantes, com todo tipo de tarifa que no crédito rural não poderia ter sido cobrado. Então, esse é um dos grandes problemas. Por isso, muitas vezes se judicializa esse tipo de situação, e aí, claro, não tenha dúvidas que tem toda a demora do típico processo judicial no Brasil,
ele não é rápido, mas muitas vezes se obtém uma medida liminar. Uma medida liminar, por exemplo, que impede da instituição financeira negativar aquele produtor ou mesmo de exigir aquele contrato. Então, claro, aí já é uma situação caso a caso, mas o importante é que o produtor, quando vá até a instituição financeira com a sua documentação, pedindo uma prorrogação baseada no Manual do Crédito Rural ou baseado em algum normativo que pode vir a ser criado para atender os produtores específicos desse ano, é importante que ele tenha em mente que encargos não se mexe, contrato originário não se mexe, o que se mexe é cronograma de pagamento. Fora isso, nós estamos vivenciando uma operação mata-mata que vai lhe trazer muito prejuízo lá no futuro, não tenho dúvida nenhuma. Então, não só as coisas podem acontecer dessa forma, como pode haver mudança no tipo de crédito, o que é bastante preocupante, portanto, né, doutor Francisco? Porque a gente sabe que o produtor rural ele tem ali taxas de juros diferenciadas, garantidas ali também no plano safra e tudo mais, enfim. Ou seja, mesmo quando o produtor vai fazer todo esse processo, vai tentar se proteger da maneira mais correta e completa, ele tem, portanto, que estar muito atento ali as letrinhas miúdas, né, aos meandros de cada contrato, de cada operação que ele faz a partir daquele momento. Certamente, é preciso muita atenção. O produtor rural não tenha medo, não tenha vergonha de pedir uma cópia desse documento, levar para o seu advogado de confiança, fazer uma análise disso, porque isso vai ter um impacto muito grande lá na frente. Até esses dias, recebi um e-mail aqui de um produtor que estava fazendo uma renegociação lá no Nordeste, não me recordo em que estado era. E ele estava dizendo, olha, o banco está me exigindo uma alteração de juros aqui que eu não entendi o porquê. Era um contrato pequeno, um produtor humilde lá do Nordeste. E aí dentro da Liga Universitária Agrarista, que nós temos os nossos acadêmicos e jovens advogados aprendendo sobre o agronegócio, um dos membros da Liga, eu passei essa situação para ele, ele conversou com o produtor, e ele elaborou um pedido administrativo com uma página, dizendo, olha, no nome do produtor, eu quero prorrogar minha dívida com base em tal normativo e que, lembrando que os juros não devem ser alterados. Aquele produtor, na humildade dele, levou até a instituição financeira, protocolou, o gerente olhou, perguntou, mas foi tu mesmo que fez isso aqui? Não, foi um pessoal que fez para mim. E no outro dia ele teve o deferimento daquele pedido sem alteração dos encargos. Bastou um pedido administrativo bem feito por um dos nossos membros aí da Liga Universitária, que mudou completamente a situação e o banco não exigiu dele, então, aquela mudança de encargos que ia ter um impacto para ele grande. Era um contrato pequeno, mas para ele, na humildade dele lá, teria um impacto financeiro grande. Então, veja, muitas vezes a instituição tenta, mas quando percebe que o produtor sabe o direito que lhe assiste, a conversa muda. Então, quando a gente elaborou o guia, quando a gente faz eventos e quando está aqui conversando contigo sobre esse tipo de situação, é isso que nós queremos dizer, que alertar que o produtor tem que saber o que está fazendo e, se não souber, ele tem aí tantas ferramentas hoje para buscar esse apoio, para buscar esse auxílio, no sentido de evitar essa situação que, lamentavelmente, ainda acontece bastante aqui no Brasil. Ou seja, de forma bastante simples, o produtor rural de qualquer tamanho pode evitar uma dor de cabeça gigantesca. Doutor Francisco, tudo isso está no guia que vocês disponibilizaram gratuitamente, né? Nós divulgamos isso aqui no Notícias Agrícolas e vamos deixar também abaixo aqui da nossa conversa o link para esse guia. O produtor que precisar tirar mais dúvidas ou saber que passos ele pode tomar, ele pode entrar em contato com a Liga Agrarista também? Pode. Nós temos, não é difícil hoje em dia a gente se encontrar, a gente conversar. Inclusive, a outra vez que eu estive conversando contigo aqui sobre os contratos a termo, a possibilidade de revisão dos contratos a termo, sim, muitos produtores que viram a notícia e nossa entrevista aqui dentro do Notícias Agrícolas entraram em contato. Inclusive, no próprio Notícias Agrícolas é um portal que se destina a essa conversa. Eu respondi muitos produtores na própria notícia ali, nos comentários da notícia. Foi uma troca interessante, foi uma experiência muito bacana.
Então, aqui dentro do Notícias Agrícolas, nas redes, lá no portal agrolei.com, no direitoagrario.com, nós estamos aqui sempre contribuindo, ajudando o produtor a entender essas situações, a se preparar melhor para essas situações, efetivamente mitigar os prejuízos dessa geada. Importante também, acho que não acabamos não comentando aqui, mas o produtor que tem seguro, né, sim, vá sim, atrás. por favor. Eu sempre digo, seguro são duas situações diferentes. Tem o Proagro, que atende o produtor vinculado ao Pronaf, o médio e pequeno produtor. O Proagro, ele é uma política pública também, né? Então, é importante, eu sempre acho importante dizer que o produtor deve fazer comunicação de perdas para a instituição financeira que lhe financiou o mais breve possível, tá? Não perder muito tempo, porque a instituição, aberto o processo administrativo do Proagro, vai ser enviado peritos técnicos à sua lavoura. E outra coisa, não mexa na lavoura antes do perito chegar, tá? Só faça a colheita se o perito autorizar por escrito. Um dos equívocos que a gente sempre vê no Proagro é que às vezes o produtor comunica perdas e mexe na lavoura, colhe. O perito autorizar por escrito. Isso é importantíssimo, hein, doutor Francisco? Aliás, tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, todas essas medidas sempre por escrito, sempre pegando o protocolo. Fiz o pedido de prorrogação para a instituição financeira, o gerente não quis assinar. Manda por correio, carta R, manda por notificação cartorária, sempre por escrito. Outro problema que a gente vê com muita frequência na prática, no dia a dia do escritório. Eu pedi prorrogação, cadê o documento? Não, eu pedi conversando com o gerente. Complicado, me deixa de mãos amarradas, é difícil demonstrar para o juiz que houve esse pedido administrativo, sendo ele verbal. Então, dentro dos seguros também, tudo por escrito. Se o produtor for autorizado a colher, vai receber um documento por escrito. Ele tem que se basear nessas situações. Os seguros particulares, outro problema que nós percebemos, o produtor faz o seguro particular e sai com a apólice na mão. A apólice não serve para muita coisa, porque ele é só um resumo do que você contratou. O que o produtor tem que ir atrás são as condições gerais do seguro. Cada seguradora tem lá no seu site as condições gerais do seguro. É ali que vai estar escrito o que cobre, o que não cobre, qual é o prazo para acionar, qual é o prazo do recurso, qual é o formulário que você tem que preencher para pedir o seu seguro. É muito comum, o produtor não tem acesso a essas informações. Então, peça para o seu corretor, peça para a sua instituição financeira, eu quero ver as condições gerais do meu seguro agrícola. Normalmente, o produtor que contrata pelo Banco do Brasil, que é o maior operador de crédito rural, faz seguro rural pela Aliança. Bota lá no Google, seguro rural, Aliança, condições gerais. Vai cair no arquivo lá no PDF. Inclusive no guia, eu coloquei ali no guia o link para você olhar as condições gerais do seguro da Aliança, condições vigentes, tem os prazos, tem o que cobre, o que não cobre. É importante estar atento a essas situações. Doutor Francisco, talvez as duas principais orientações que a gente possa trazer no resumo aqui da nossa conversa seja, número 1, faça todas as provas possíveis que você puder, né, tudo aquilo que tiver ao seu alcance ali com fotos, vídeos e tudo mais, chamar os peritos e tudo mais. Então, garanta as suas provas. E número 2, não mexa na tua lavoura, não faça colheita, principalmente, antes de chegar um perito e avaliar ali a situação. Essas duas orientações, elas vão ser importantes para garantir que daquele momento em diante, o processo esteja mais assegurado? São dicas importantes, são requisitos importantes, né? Essa questão do não mexer na lavoura, quando a gente fala em seguro agrícola, bem destacando isso. E eu acho que também, incluindo nessa tua síntese do que nós falamos aqui, tudo por escrito, tudo documentado. Tudo documentado. Não façam pedido verbal, não façam comunicação de perda verbal, tudo tem forma regrada específica para isso. Mas eu não sei fazer um pedido de administrativo de prorrogação. Não tem problema, manda um e-mail para a gente manda um modelinho, preenche lá. O importante é documentar tudo, porque você sempre tem que partir do princípio, eu sempre digo, o produtor rural tem que partir do princípio que tudo aquilo que ele está fazendo na esfera administrativa não vai dar certo
e vai ser preciso judicializar. Se der certo na esfera administrativa, beleza, legal, melhor ainda. Agora, se não der certo, você vai precisar judicializar e não adianta chegar lá na frente do juiz e falar, dizer, mas eu pedi, eu fiz, eu fui. Tu tem que provar por escrito. Então, a documentação é muito importante, principalmente quando a gente está falando de seguro. Seguro tem regras específicas, tem formulários específicos, tem formas específicas, tem prazos específicos e tudo isso tem que ser observado, porque é óbvio que a seguradora está esperando um deslize teu para dizer, olha, eu vou negar a tua cobertura aqui porque tu não cumpriu com tal requisito. E é isso que nós não queremos que aconteça. Daí a necessidade do guia, daí a necessidade de informação, daí a necessidade de nós estarmos aqui nessa manhã gelada de sexta conversando sobre isso, para que o produtor rural minimize prejuízos observando as regras que têm que ser observadas. Doutor Francisco, eu agradeço muito, principalmente pela exclusividade que você e o doutor Albenir nos ofereceram ao trazer essas informações, ao dividir essas informações com a nossa audiência, portanto, com os produtores rurais do Brasil todo que estão sofrendo aí com problemas de clima. Como o senhor falou, é uma manhã gelada de sexta-feira, foi a madrugada mais fria do ano e, obviamente, as novas ocorrências de geada já estão aparecendo aqui de várias partes do Brasil. Então, eu lhe agradeço muito pela consideração em dividir conosco isso em primeira mão. Eu quero passar aqui o perfil do Instagram da Liga Universitária Agrarista, que é a Lua, né? O perfil é Lua_Agrarismo. Siga este perfil no Instagram, ali tem muitas informações, tem os eventos que são realizados virtuais pela instituição, que podem também te trazer muita orientação, né, doutor Francisco? Ali você, o doutor Albenir, estão ali trabalhando para garantir conteúdo de qualidade para os produtores brasileiros, e o guia vai ficar disponível aqui, que ele pode ser baixado gratuitamente, como o senhor falou, de fácil leitura, muito tranquilo para entender ali os próximos passos, e com essa excelente explanação aqui sua, doutor Albenir, a gente consegue caminhar muito bem, portanto, com isso. Espero que isso ajude muitos produtores. Mais uma vez, agradeço pela exclusividade. A gente agradece, cara, a possibilidade de trazer essas informações aqui no Notícias Agrícolas. Eu sei que amplia muito a capacidade de abrangência aí desse trabalho que a gente tem feito. Então, Notícias Agrícolas é um grande parceiro nesse sentido, de disseminar essa informação, de evitar que maiores consequências, que maiores prejuízos aconteçam. Agradecemos muito pelo espaço aqui contigo. É sempre uma honra estar aqui. Para nós também recebê-los. Muito obrigada mais uma vez, doutor Francisco. Bom restinho de sexta-feira, porque se aqui tá frio, aqui em Campinas, no interior de São Paulo, eu imagino como é que tá a situação aí no Rio. O senhor tá no Rio Grande do Sul, né? Tô. Hoje de manhã, quando eu saí da cama, estava -1 com sensação de -4. Não sei como é que o senhor conseguiu sair da cama, mas que bom que saiu, aí pudemos estar juntos, portanto. Obrigada, Estamos viu, doutor? aqui, firme e forte. É isso mesmo. Obrigada, doutor Francisco. Excelente final de semana para o senhor. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, conosco, portanto, o doutor Francisco Torma, doutor Albenir Cherubini, teve que sair um pouquinho mais cedo aqui da nossa conversa, porque tinha uma outra agenda para cumprir, mas, em linhas gerais, né, o que trouxeram esses dois advogados agraristas aqui foi, de fato, orientá-los em relação a esse momento do pós-perdas. Perdeu para geada queimou tua lavoura, o que você tem que fazer? Provas, construa e garanta as suas provas. Mais do que isso, documente tudo aquilo que você for solicitar às instituições financeiras, ao seu seguro, quando for se juntar a demais produtores para pedir ao sindicato rural ou à prefeitura da sua cidade decreto de emergência ou calamidade pública, como fez Patrocínio em Minas Gerais, que é o maior município produtor de café do Brasil, já decretou estado de calamidade pública em função dessas ocorrências de geadas. Então, nós temos aí inúmeras situações, inúmeros casos, e você precisa estar bem orientado. Se você está chegando nessa entrevista agora, já ela vai estar disponível para você no Notícias Agrícolas na íntegra, ao lado também deste guia jurídico para mitigação
dos prejuízos causados pelas geadas. Então vai ficar tudo aqui disponível, o perfil da Liga Universitária de Agraristas, que tem ali jovens advogados que também podem te orientar. Então esteja bem assegurado, esteja bem protegido para tomar os próximos passos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.